Fala, torcedor vascaíno, e as contratações do Vasco para o ataque nessa janela de transferências te agradaram? O Vasco contratou o atacante argentino Benjamin Garré, o atacante português Nuno Moreira e também o atacante angolano Lloyd Augusto. É claro que é muito cedo para a gente falar que ou ele é bagre ou ele é bom, mas a gente vê que eles têm uma qualidade. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre esses jogadores que o Vasco contratou. Lembrando que o Vasco também tem um pré-acordo com o Brian Palacios do Atlético Mineiro, que em breve provavelmente vai chegar no time Cruz Maltino. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e uma análise, né, que eu vou fazer do Lloyd Augusto, do Nuno e também do Benjamin Garré, os 3 reforços do Vasco que já chegaram no time Cruz Maltino. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Vamos tentar bater a meta nesse vídeo aí de 40 likes. Ajuda a gente aí, que ajuda pra caramba a chegar para mais gente no nosso conteúdo. Tamo junto? Agora, sem enrolação, vamos lá, né? Vamos falar sobre esse jogador aqui que é super importante, Nuno Moreira. É um jogador que no dia de ontem jogou muito bem, fez em si a sua estreia, né? Ele não tinha entrado contra o Flamengo e até a gente se perguntou, pô, por que o Nuno Moreira não jogou o jogo contra o Flamengo? Era um jogo ideal para ele entrar naquele jogo e tudo mais. E aí o Fábio Carille na coletiva explicou que o Nuno Moreira sentiu muito o clima do Rio de Janeiro, com muito calor e etc. Até porque lá em Portugal não faz tanto esse calor que faz aqui no Rio de Janeiro, né? Então é totalmente diferente. Mas, cara, qual é a explicação? O Garré jogava na Turquia e também na Rússia, que é muito frio, e o Lloyd jogava na Turquia, que era muito frio também. Então, cara, ele colocou os 2 jogadores para jogar, tanto o Lloyd quanto o Garré no jogo contra o Flamengo, e o Nuno ficou no banco. Mas, enfim, na partida de ontem, Nuno Moreira, o atacante português, que pra mim, nessa janela de transferências, eu sempre critiquei a diretoria no ponto de que a diretoria demorou para contratar jogadores para o ataque. Tanto que a gente está utilizando eles agora, né? Porque realmente a gente precisava. A gente não tinha atacante. O atacante que a gente tinha, entre aspas, era o Emerson Rodrigues, fazia uma certa diferença. Com o esforço dele, com a velocidade e etc. Mas acabou que ele saiu. A gente ficou sem atacante total. A gente ficou com o Jean David, e aí colocava o Zuccarello na outra ponta, enfim. Era um ataque que não tinha eficiência nenhuma. Era só o Verratti ali, bola na área, Verratti. Agora chegou 3 bons atacantes. E pode chegar o 4º ali, que tem um pré-acordo com o Vasco da Gama, que é o Brian Palacios do Atlético Mineiro. Mas enfim, a partida de ontem desse senhor aí, Nuno Moreira, foi muito boa. Foi uma partida que alegrou o torcedor vascaíno, né? O torcedor vascaíno criou uma expectativa muito maneira em cima do Nuno. Pra mim, nessa janela de transferência do Vasco, entre essas 3 contratações que o Vasco fez, Nuno, Garré e o Lloyd Augusto, o Nuno pra mim é o jogador que eu crio mais expectativa. É o jogador que pra mim pode render muito mais dentro de campo. Ele vem sendo destaque lá do Casa Pia, né? Em janeiro ele foi eleito o melhor jogador português da Liga Portugal, né? Ele foi o melhor jogador do mês de janeiro lá na Liga Portuguesa. Então, não é um jogador qualquer, é um jogador que o Braga de Portugal tinha muito interesse, queria. Só que fez uma proposta de 3 milhões de dólares, né, de euros, perdão, e o Vasco chegou ali com 3,5. E o Vasco conseguiu o negócio. Então, cara, o Nuno é um excelente jogador. E pra mim, nessa janela, é o principal jogador. O Benjamin Garré é um excelente jogador também. Só que o problema do Garré é o quesito de lesões. Mas enfim, depois a gente vai falar um pouco sobre o Garré e também sobre o Lloyd. Cara, o Nuno Moreira, na partida de ontem, achei muito boa a partida dele. Foi um primeiro tempo excelente. Aquele achado que ele deu, aquele passe pro Ryan no ataque ali, pro Ryan fazer o gol, foi um passe ali, cara, surreal. Um passe de um jogador que realmente a gente vê e tem qualidade. É que eu sempre falo, né? A gente conhece o jogador, quando ele é bom ou quando ele é bagre. A gente sempre sabe isso, porque a gente vê na qualidade do jogador. Quando o jogador tem qualidade, ele dá um passe, ele faz uma diferença, ele dribla, ele faz não sei o quê. Quando ele é bagre, gente, me desculpa, mas fica notório, a gente já sabe que ele é bagre. E o Nuno não, cara, é um jogador que pra mim, lógico, que o parâmetro é contra o Nova Iguaçu, que é um time super fraco. Só que é um parâmetro que a gente tinha um parâmetro contra o Sampaio Corrêa, que era Vasco Sampaio Corrêa, a gente empatou 0x0. E o Vasco não jogou nada. No jogo contra o Nova Iguaçu, a gente amassou o Nova Iguaçu no primeiro tempo, construiu o placar, né? Dominou o jogo no primeiro tempo. E aí no segundo tempo foi realmente um jogo treino, vamos dizer. O Vasco perdeu algumas oportunidades até ali mesmo, com o próprio Verratti, o próprio ali Dimitri Payet, perderam alguns gols, mas cara,
O Vasco teve essas oportunidades, fez o 3-0, podia ser 5, 6, 7, sem dúvida nenhuma, se o Vasco tivesse naquele pique ali de meter uma goleada gigantesca. Mas o Vasco não tava nesse fundamento, não. Mas falando do Nuno, cara, que excelente jogador que o Vasco achou, tá? Eu acho que pode crescer bastante. Quando o Nuno foi contratado pelo Vasco, muita gente falou, pô, João, vou acreditar em você, você falou que ele é um bom jogador. Eu sempre bati nessa tecla. O Nuno é um bom jogador. Eu vi alguns jogos no Campeonato Português do Nuno Moreira. Ele era um excelente jogador no Casa Pia. Só que é o que eu falo. Lá em Portugal é uma liga totalmente mais fraca. É um Casa Pia que não tem tanta torcida. Comparado ao Vasco da Gama, é 1% torcedor do Casa Pia, 10% é 100% do Vasco. Então, o torcedor do Vasco tem um engajamento gigantesco, tem uma pressão absurda de estar vestindo a camisa do Vasco. Aí vai do Nuno sustentar essa pressão. Depende muito do jogador. Mas de qualidade, que ele pode mostrar dentro de campo, sem dúvida nenhuma. Vai ser um dos melhores jogadores do nosso elenco. E o nosso elenco não é horroroso, né? A gente fala quando a gente tá bem bravo, quando perde algum jogo e tudo mais, fala assim, pô, que time horroroso, mal treinado. E realmente, estava sendo bem mal treinado, na minha opinião. Tava bem bagunçado o time do Vasco. Mas eu creio, com essa chegada desses reforços agora, se adaptando e tudo mais, tende a gente crescer cada vez mais. Tende a gente jogar melhor cada vez mais. Né? É o que eu espero, pelo menos. O Carille sempre bate nessa tecla nas coletivas. Eu acho o Carille um treinador super fraco. Mas ele sempre bate nessa tecla de que ele precisa melhorar. Ele vai melhorar, ele quer melhorar. Isso pra mim pega um pouco de confiança no treinador. É lógico, o Carille eu acho muito limitado ainda. Mas a gente tem que apoiar quem tá dentro do nosso Vasco, dependente de qualquer coisa, né? Então é mais ou menos isso. E na partida de ontem do Nuno, ele jogou 63 minutos, tá? Nuno Moreira mudou a distribuição do Vasco. Nuno Moreira em sua estreia pelo Vasco, 63 minutos jogados, uma assistência que foi no gol do Ryan, 2 passes decisivos, uma grande chance criada e 30/34 passes certos, 88%. 2 de 2 dribles certos. O segundo foi pro gol, né? O segundo do gol. E uma interceptação, nota na SofaScore 7.4, uma nota muito boa, né? O Nuno é um excelente jogador, gente, ele vai ajudar bastante. E eu espero que no sábado ele entre ali com sangue nos olhos e que consiga ajudar a nossa equipe, que a gente precisa ganhar o jogo de sábado, pelo menos de 2 gols. É um jogo muito difícil, é um jogo muito, muito difícil, mas que a gente pode aí com certeza absoluta ganhar. A gente pode ganhar se a gente tiver mais vontade. A gente não tem um elenco que é totalmente ridículo, igual os jornalistas que falam por aí. A gente pode ganhar. Só que depende dos jogadores quererem também, né? Então, falando sobre o Lloyd aqui agora também, cara, é um jogador que eu gostei bastante do que eu vi. Eu acho que ele tá com muita vontade de mostrar o seu futebol pro torcedor e tudo mais. Muito por conta das lives deles e tudo mais que ele fez, né? Mas eu acho que é um jogador que, pra mim, vai ajudar muito o Vasco. É um jogador que tem velocidade, finaliza bem. É um jogador veloz, que é bem rápido. Ele é truncado, ele é um jogador forte. Então ele ajuda ali querendo na marcação também. Então, cara, é um jogador que pra mim, ele tá muito ansioso, eu acho, pra mostrar pro torcedor. E aí acaba errando alguns lances bobos. Mas eu acho que é um bom jogador e pode ajudar bastante o time do Vasco. Lembrando que o Lloyd era o destaque. Era o jogador principal do Alanyaspor da Turquia. Então, cara, o Fenerbahçe próprio da Turquia queria o Lloyd também. Ele escolheu vir pro Vasco, escolheu vir pro Brasil. Então ele quer jogar aqui, ele tem vontade, né? Então, cara, espero que ele consiga retribuir em campo. É um jogador que, pra mim, pode ajudar bastante. Queria muito ver em algum momento, talvez, o Lloyd na direita, que é a sua posição ideal. Lembrando que ele jogou os 2 jogos agora. Tanto contra o Nova Iguaçu e tanto contra o Flamengo, ele entrou como um ponta esquerda. Que não é a principal posição dele, é onde ele mais se destaca. É do lado direito, tá? Então, queria muito ver esse time do Vasco ali, ó, de Verratti como centroavante, Nuno na esquerda e Lloyd na direita. E aí no meio campo, Coutinho. Então, pra mim, eu acho que daria bom. Mas com o Ryan tem uma boa fase, não tem como você tirar o Ryan nesse time. Mas dá pra colocar o Lloyd no segundo tempo ali com o Nuno, né? Em vez de tirar o Nuno e colocar o Lloyd, dá pra fazer isso. Deixar o Nuno em campo, Lloyd na outra ponta. Então, eu acho que dá pra fazer isso. É um jogador que pra mim pode ajudar muito o Vasco. Não acho que seja bagre. Não acho que ele é bagre, né? Muita gente fala assim, pô, o Vasco tá contratando bagre, não tem não sei o que e tudo mais. A gente via muito no Emerson Rodrigues, né? Que é um jogador que a gente via assim, tipo, batia o olho, pô, isso aqui é bagre. O Lloyd não bate o olho e fala que é bagre, não. Nenhum dos 3 que o Vasco contratou fala que é um bagre. Eu acho que o Lloyd, das 3 contratações, é o jogador que tem menos qualidade, mas pode ajudar.
tá com muita vontade, quer jogar no Vasco da Gama e tá jogando no Vasco da Gama, né? Quando ele pintar no São Januário ali, pô, aí ele vai querer jogar bola realmente, né? Ele vai ter vontade de jogar no Vasco da Gama e tudo mais. Então, é um jogador que tem muita vontade, que pode ajudar bastante. Já Benjamin Garré é um jogador que a gente não viu tanto ainda. Né, o Garré entrou poucos minutos em campo, vamos se dizer. A gente não viu ele na posição ideal dele ainda. Ele joga como meia central e também como ponta direita. Então a gente não viu tanto do Benjamin Garré ainda nesses próximos jogos, mas é um excelente jogador. Eu escutei alguma pessoa, algum jornal, coisa do tipo que eu li, de que o Garré, tirando o Paê e Coutinho, é o jogador que tem mais qualidade do elenco do Vasco hoje. Cara, e é um jogador que tá surpreendendo, inclusive, nos treinamentos. Então é um jogador que pode ajudar bastante. Vai ajudar muito o Vasco da Gama. Eu acho que pra mim, que isso de contratações, em primeiro vem o Nuno, expectativa, Garré e depois o Lloyd. Mas, obviamente, é futebol, né? O Lloyd pode ser aí o jogador que vai se destacar no Vasco. E pode acontecer, né? Então, é importante. O Benjamin Garré não tem tanta análise pra falar ainda, mas é um jogador que tem muita qualidade, canhoto, bate bem na bola, é super veloz. Ele, em espaços curtos, ele consegue sair facilmente. Então, cara, é um jogador que tem muita habilidade e que tá muito feliz de estar no Rio de Janeiro. E vai ajudar muito, creio eu, o Vasco da Gama. Beleza? Então falamos aí sobre Nuno Moreira, Lloyd Augusto, também Benjamin Garré. Agora um outro assunto que o Helder Florente colocou, do time do Vasco, né? Olha como que deu uma melhorada, gente. Ano passado a gente ficou em quem? 10º colocado, se eu não me engano, né? 19º. E, cara, o time do Vasco deu uma melhorada, ó. Saiu o Kehler, entrou o Fuzato, que pra mim é melhor do que o Kehler. Lucas Oliveira entrou no lugar do Rojas. Não que o Lucas Oliveira seja um bom zagueiro, mas é melhor do que o Rojas. Lucas Freitas, muito melhor que o Léo Pelé, na minha opinião. Maurício Lemos, muito melhor do que o Maicon. O Tietchan é muito melhor que o Zé Gabriel. O Benjamin Garré, muito melhor que o Rossi. Nuno Moreira, muito melhor que o Serginho. E o Lloyd, melhor do que o Emerson Rodrigues. Então, cara, pra mim, com certeza o time do Vasco melhorou. Ele colocou ali, ó, melhorou ou piorou? Pra mim, com certeza melhorou. Agora, se vai render dentro de campo é outras coisas. Mas, pra mim, é um bom time. Né? O Vasco tá montando um time maneiro. Eu acho que para essas competições mata-mata, é um time que é válido e pode brigar por alguma coisa. Talvez uma Copa do Brasil, uma própria Sul-Americana ali, que tem, pra mim, os adversários mais difíceis é os times brasileiros. Se não for os times brasileiros, cara, os outros times pra mim, tanto da Argentina pode dar algum trabalho, mas Paraguai, Colômbia, esses times assim, eu acho que não dá tanto trabalho não, né? Então, enfim, pra mim é isso o vídeo de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Então, pra mim o time do Vasco melhorou. Eu acho que pro Campeonato Brasileiro ainda falta um pouco mais, falta de elenco. Como eu falei pra vocês, a gente vai disputar 3 competições ao mesmo tempo: Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. São 3 competições ao mesmo tempo. O Vasco vai precisar de elenco, de jogadores para compor elenco. E o Brian Palacios é um exemplo disso, que vai chegar do Atlético Mineiro para chegar no Vasco. Vai ter uma oportunidade aqui ou outra? Vai ter uma oportunidade. Mas é um jogador que vai chegar com o intuito de ser um reserva, para compor e ajudar o elenco do Vasco, caso precise. Obviamente, vai precisar, porque o Vasco vai disputar 3 competições. Beleza? Então é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Tô feliz pra caramba que o Vasco ganhou ontem. Jogou muito bem, inclusive. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo e tudo mais na live 2 horas da tarde hoje. Então eu conto com essa presença de vocês. O like de vocês é super importante e ajuda pra caramba. Tamo junto? Um beijo de coração. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe todos vocês.